Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre redes bayesianas. Bom, para isso a gente precisa relembrar a regra de Bayes, né? Então, como a gente viu na aula passada, a regra de Bayes é formada por P, a probabilidade de H dado D, que é igual à probabilidade de D dado H vezes P de H dividido pela probabilidade de D, tá? A gente escreve aqui com outro nome porque vai ser mais fácil de vocês perceberem o que é cada componente agora. A probabilidade de H é uma probabilidade a priori. A gente já tem ela, tá? A probabilidade de D dada H é que a gente chama de likelihood, tá? É a probabilidade de um dado a hipótese. Por isso que D e H a gente coloca a regra de Bayes aqui está escrita com D e H, porque D significa o dado e H significa a hipótese. Então, o que a gente quer descobrir é a probabilidade a posteriori, tá? A probabilidade a posteriori é, ok, eu tenho uma hipótese e eu quero saber se essa hipótese ou é verdadeira, dado que eu tenho uma determinada informação, tá? E aí eu quero saber se é qual é a probabilidade dessa hipótese ser verdadeira, tá? Só que o que eu tenho é o dado a hipótese, tá? E vezes a probabilidade da hipótese, tá? Então, a probabilidade de H dado D a gente chama de a posteriori. E a probabilidade de D a gente chama de probabilidade marginal. Essa probabilidade marginal ela é dada pelo somatório de todas as probabilidades D dado H, tá? Vezes probabilidade de H. Tá? Então, é como se a gente normalizasse essa probabilidade, ou seja, se a gente dividir por essa probabilidade de D aqui, a gente vai obter, na verdade, uma probabilidade H dado D que varia de 0 até 1. Bom, vamos ver um exemplo. Vamos supor que eu tenha o meu D seja uma doença, tá? E ela acontece com uma probabilidade de 0,001. E eu tenho um sintoma, tá? E esse sintoma ele acontece com a probabilidade de 0,01. E ainda tenho uma probabilidade do sintoma dado que eu tenho uma doença, que é igual a 0,9, tá? Então, se alguém tem um sintoma, qual a probabilidade de se ter uma determinada doença? Porque pense o seguinte, quando a gente vai no médico, a gente não sabe de antemão que doença a gente tem, né? A gente tem, na verdade, sintomas como febre, dor de cabeça, dor de estômago, diarreia. E o médico vai avaliar todos esses aspectos clínicos e vai tentar classificar o que você tem para que ele dê o remédio correto, né? Você pode ter uma dor de cabeça e essa dor de cabeça ser proveniente de uma série de doenças, né? Ou seja, ela ser um sintoma para uma série de doenças. E você só manifestar essa dor de cabeça forte, e aí ele tem que averiguar. A ideia é a gente classificar que doença você tem, dado que você me falou qual é esse sintoma, tá? E para isso a gente tem a probabilidade de S, que é o sintoma, dado aquela doença, ou seja, tem uma série de sintomas e uma série de doenças, tá? Nesse caso aqui eu só tenho um, né? Mas na prática eu deveria ter uma tabela com várias probabilidades, né? Notem que aqui embaixo o P de S é na verdade o somatório de todos os sintomas dados à doença vezes a doença, ou seja, ele vem de uma tabela com todas essas probabilidades, tá? Aqui, para facilitar e para a gente colocar uma forma direta, a gente simplesmente trabalha com uma só probabilidade. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é avaliando qual a probabilidade
de ser aquela doença, dado que eu dei aquele sintoma. Então, somente uma doença que eu estou avaliando e somente um sintoma eu estou avaliando, tá? Mas na prática, é mais de uma doença e mais de um sintoma. Então, se a gente colocar aqui as informações S dado D como sendo 0,9, que já foi dado na questão, e a probabilidade da doença, que é 0,0001, tá? Dividido pela probabilidade do sintoma, tá? Que é 0,01, que na verdade é o somatório disso tudo aqui, mas aqui está sendo dado por 0,01. E aí eu tenho uma probabilidade de 0,09, tá? Então, a gente pode atualizar P de D para P de D dado S, dado novas informações de sintomas. E aí, esse mecanismo é um mecanismo onde a gente chama de reasoning, tá? Ou seja, é um mecanismo é, de razoabilidade, ou seja, como se a gente tivesse tomando decisões a partir de dados antigos. Então, a grande vantagem de se utilizar a regra de Bayes é que você pode atualizar de tempos em tempos essas probabilidades, tá? Bom, por que que a regra de Bayes é útil? Primeiro, na prática, um agente ele tem que tomar algumas decisões, tá? Então, eu tenho alguns efeitos, sinais de sensores, por exemplo, os sinais de sensores lá no nosso robocode. E aí eu tenho uma causa que é condições da estrada. Essa condição da estrada, a partir do sinal de sensores, ela pode ser boa ou ela pode ser ruim. Eu tenho alguns sintomas e as causas podem ser doenças, tá? E então, a partir de um conjunto de sintomas, né, que o paciente está dizendo para o médico, eu posso avaliar, eu posso classificar que doença é aquela. É, normalmente, nós construímos modelos na direção forward, né? Essa direção é uma direção que a gente chama de backward, né? Então, o que a gente quer saber é, a gente tem as causas, né? A gente tem as causas e a gente quer saber qual a relação dessa causa com esse efeito, tá? Então, por exemplo, condições da estrada, dado as condições da estrada, eu quero saber quais são os sinais de sensores, tá? Dados as doenças, eu quero saber os sintomas, ou seja, eu quero classificar, tá? Bom, a regra de Bayes nos permite trabalhar na direção backward, usando a saída do modelo forward. Então, eu, eu utilizo a saída desse modelo para avaliar qual é a minha condição backward, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, no modelo forward, eu quero inferir causas a partir de inputs, tá? Então, a gente vai utilizar esse reasoning probabilístico para determinar uma classe, ou seja, a gente fazer uma classificação, a gente fazer um diagnóstico. Tá? Vamos ver isso na prática. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é um modelo de classificação. Tá? Então, modelo de classificação, a gente vai ter algumas variáveis aleatórias, tá? E aí eu vou chamar esse conjunto de variáveis de C1 até CK, tá? E aí, o meu problema é decidir a partir dessas variáveis, tá? A partir de cada uma dessas variáveis vai ter um valor, né? E eu quero determinar qual classe esse conjunto de valores pertence, tá? Então, por exemplo, C vai ser a condição da estrada, dado que A é igual a temperatura, B é umidade, etc. Ou C é o estado de saúde, tá? Dado que A é igual a pressão sanguínea, B é exame de sangue, etc. Ou C é uma situação de crédito, dado que A é igual a um balanço bancário, B é idade, etc. Ou C é uma palavra, dado que A é uma informação acústica, etc. Bom, eu tenho um conjunto de valores, esses valores eu posso chamar de atributos ou features, tá? E eu quero classificar isso em classes que eu chamo de C, tá? Bom,
Vamos ver um exemplo aqui. Se eu quisesse fazer uma classificação, um modelo de classificação super simples, né? Eu teria aqui uns dados de treinamento, onde eu tenho aqui 4 atributos. Eu tenho o nome da pessoa, eu tenho o rank, eu tenho a quantidade de anos que ele vem trabalhando, né, como professor e se ele é um professor associado ou não. Ou seja, se ele já tem estabilidade ou não, tá? Então eu tenho aqui que Mike é um professor assistente, que já trabalhou 3 anos e não é um professor associado. Tenho Mary, que é um professor assistente, que já trabalhou 7 anos e que é um professor associado. Então aqui eu tenho um conjunto de informações todas desse tipo, tá? Mas cada linha aqui representa, na verdade, um conjunto de valores para esses 4 atributos. Então, o meu algoritmo de classificação, ele pode gerar um modelo simples do tipo, olha, se rank é igual a professor, tá? Ou anos maior do que 6, eu posso dizer que ele tem estabilidade igual a IES, tá? Então, assim, se ele for professor que eu tenho, por exemplo, Bill é um professor, apesar dele ter só 2 anos, mas aqui eu estou usando o conectivo OR, né? Então pode ser um ou outro. Então basta ter um para ele ser verdade. Se ele tiver mais que 6 anos, aqui ele tem 7 anos, aqui ele tem 7 anos, ele também ele tem estabilidade. Então eu posso determinar uma função simples para um classificador utilizando o meu modelo de treinamento. Isso com base no meu modelo de treinamento, né? Aí vamos supor que eu tenho agora dados de teste, eu aprendi com ele, né? Eu aprendi que o meu classificador é dado por se uma pessoa é professor ou essa pessoa trabalha com mais de 6 anos, então ela tem estabilidade. Portanto, essa regra foi aprendida, eu vou aplicar agora dados de teste que não foram vistos no treinamento, tá? E aí eu posso dizer, por exemplo, que Merlissa, ela é um professor associado, né? Mas ela já trabalha há mais de 7 anos e, portanto, ela tem estabilidade, né? Assim como o Joseph também, ele trabalha há mais de 7 anos, ele tem estabilidade. Pronto. Esse é o meu classificador, tá? Isso aqui é só para a gente entender. Bom, esse classificador que eu fiz, que a gente modelou aqui, é um classificador linear, né? Então, basta eu aplicar ali uma função linear que é ou professor ou trabalha mais que 6 anos, a gente pode determinar que simplesmente ele é um professor com estabilidade. Bom, existem 2 tipos de aprendizagem, ou seja, 2 tipos de formas de eu criar um modelo de treinamento. Eu posso construir a partir de uma aprendizagem supervisionada, e aí eu vou chamar isso aqui de classificação, ou eu posso construir a partir de um aprendizado não supervisionado, que é o que eu chamo de clustering, tá? Apesar da gente utilizar esses conceitos aqui nesse momento para aprender redes bayesianas, a gente também vai utilizar na próxima unidade quando a gente aprender redes neurais, tá? Então, no aprendizado supervisionado, a minha supervisão vem de dados de treinamento, tá? Cada dado desse tem um rótulo, que é o que a gente chama de rótulo de classe. E novos dados são classificados com base no aprendizado sobre a base de treinamento. Já no aprendizado não supervisionado, vocês podem ver aqui essa figura aqui do lado direito. Eu tenho alguns clusters que traduzindo se chamam grupos de dados, tá? E aí eu posso utilizar um centroide desse grupo de dados para classificar esses dados. A partir do centroide eu vejo quais são os dados que estão mais perto desse centroide desses grupos, ou seja, basta eu achar os grupos, calcular os centroides e eu determino, sem precisar de dados de treinamento, cada vez que chegar um novo dado, basta eu averiguar a distância desse dado para o centroide que eu determinei, tá? Bom, mas a gente está preocupado agora num problema de classificação e, portanto, nosso problema é um problema de aprendizado supervisionado, tá? Então, no problema de aprendizado supervisionado, a gente vai ter dados de treinamento, a gente vai ter exemplos do tipo D e HD, onde D
vão ser os objetos que eu quero classificar, são os meus inputs, são os meus atributos, tá? E HD são as classes corretas para D. Vocês podem pensar como sendo a hipótese em cima dos dados, tá? Bom, o objetivo vai ser, dado um novo dado, eu quero achar qual é a minha classe, ou seja, o meu H em cima desse novo dado, que é o DNew, tá? Então, eu tenho aqui as minhas entradas, eu tenho aqui o meu treinamento que eu vou gerar a partir de uma diferença do erro, né? Que eu vou gerar aqui, e aí eu vou determinar um modelo que vai agora atuar depois na fase de predição. Bom, de maneira geral, os algoritmos de classificação, eles vão trabalhar em cima sempre de atributos, né? Então, quando vocês estiverem dentro do RoboCode, vocês sempre vão trabalhar em cima de atributos. Vocês vão ter um classificador, que é um modelo de classificação, e esse classificador, ele vai tentar determinar qual é a classe a partir do valor desses atributos que se entra, tá? Então, queremos aprender uma função que vai pegar qualquer combinação de valores e predizer a minha classe. Então, agora vamos ver. Se conhecemos a distribuição C, que é a minha classe, dado o meu conjunto de atributos, que é A, B, D e Z, então este é um mapeamento, ou seja, contém todas as informações que a gente já precisa, né, para determinar. Então, o problema agora é que não conhecemos essa função. A gente precisa determinar essa função. E essa função é determinada a partir de um conjunto de dados anteriores, tá? Que a gente determine essas probabilidades. No caso agora, que a gente está trabalhando com classificação probabilística, tá? Classificação probabilística envolve uma série de modelos, mas o modelo que a gente está estudando nesse momento é o modelo Bayesiano, tá? Então, esse modelo Bayesiano, ele vai ser dado por C, dado o conjunto de dados, é como se eu tivesse assim, a minha hipótese dado os meus dados, tá? Que é igual à probabilidade dos meus dados dado a minha hipótese, vezes a probabilidade da minha hipótese, dividido pela probabilidade de todos os meus dados acontecerem, tá? Só que a minha hipótese aqui vira classe. Os meus dados são os meus atributos, tá? Então, isso aqui é uma regra de Bayes e eu não estou utilizando somente uma variável para determinar a minha entrada, mas sim várias variáveis que são os meus atributos, tá? Então, a observação aqui para a gente entender melhor. Então, calculamos P de C igual a C1, P de C igual a C2 e vamos pegar o máximo. Então, assim, como eu estou determinando, eu tenho várias classes, né? Então eu tenho que calcular essa regra de Bayes aqui para a classe 1, para a classe 2, para a classe 3, quantas classes tiverem, né? E isso vai ser determinado pela minha tabela de treinamento, tá? A minha tabela de treinamento ela vai me dar também as minhas probabilidades e eu vou calcular tudo e vou achar o máximo, tá? Quem é o maior valor de probabilidade para cada uma dessas classes, né? Ou seja, eu ponho todas essas classes numa função de máximo e pego o maior delas. Esse maior delas vai determinar qual é a probabilidade resultante, qual é a classe que de fato a gente vai classificar a partir de um conjunto de resultados na fase de teste, que a gente pode chamar também de fase de predição. E aí a gente vai computar P de C dado isso tudo, disso tudo dado C vezes P de C, e aqui embaixo a gente pode determinar alguma constante para que ele no final possa dar valores entre esses valores aqui dessa probabilidade a posteriori, seja sempre normalizado entre 0 e 1. Tá? Bom, como é que é isso da prática? Né? Então, precisamos calcular duas quantidades, P de C1 e P de C2, né? Então, são apenas M números, né? No caso 2, a gente calcula fácil. E aí a gente tem a probabilidade disso aqui tudo. Então, a pergunta é, quantos números precisamos aqui? Então, digamos que cada atributo possa ter K valores e haja D atributos.
Se a gente fosse utilizar uma tabela verdade, a gente utilizaria k elevado a d números por classe. Bom, se vocês pensarem que se eu tiver k valor, k igual a 4, ou seja, cada atributo pode ter 4 valores, e eu tiver 10 atributos, eu já tenho 4 elevado a 10, e aí eu já precisaria de 1 milhão de números, né? 1 milhão de números, a gente teria uma computação bem complexa, né? Então, a, a gente pode determinar aqui uma classificação de primeira ordem, né? E aí, nessa classificação de primeira ordem, a gente vai trabalhar como sendo algumas variáveis sendo independentes. A gente já viu na aula passada, né, sobre conhecimento incerto, que se a gente assumir que alguns atributos são independentes dado uma classe, significa dizer que P de A e B é igual a P de A vezes P de B, tá? E também P de A dado B é igual a P de A, uma vez que B não vai nos dizer nada sobre A. Se a gente assumir que os atributos são condicionalmente independentes dado a classe, a gente também tem que P de A de todos os atributos dado a classe, então vai ser P de A dado C, P de B dado C, P de D dado C. A gente não precisa daquelas combinações de atributos intermediários para calcular essa probabilidade a posteriori, conforme a gente viu também na aula passada. Então, isso simplifica mais e nos traz uma vantagem. Que vantagem é essa? Ao invés da gente trabalhar com combinações de k elevado a d por classe, a gente vai trabalhar com combinações de k vezes d por classe. Tá? Então, diminui bastante quando a gente trabalha em cima de independência condicional. Bom, vamos ver um exemplo aqui. Tá? Esse exemplo aqui vai nos permitir perceber como é que a gente faz esses cálculos na prática. Até agora a gente viu a teoria, né? Então a gente está saindo do mais geral, vendo a teoria, vendo os pormenores dessa teoria. Agora a gente vai trabalhar em cima de um exemplo concreto. Bom, aqui a gente tem uma tabela onde a gente tem 4 atributos e a gente tem a causa que significam as classes, né? Então a gente tem duas classes aqui, que são classes que a gente classifica um determinado problema com base nos atributos que nos são fornecidos. Então, se eu tiver, por exemplo, um ID 1678, onde o fabricante é Dell, o sistema operacional Windows 95 e o sintoma desse problema não pode imprimir, eu sei que a causa é driver. Se por outro lado eu tenho que o ID é 1425, o fabricante é Compaq, o sistema operacional é um Windows 95, o sintoma é não tem o display, não aparece nada, o problema é hardware, tá? Então isso aqui eu tenho um conjunto de dados que eu peguei na prática, que eu anotei, assim, eu sou analista de suporte, imagino que sou analista de suporte, tem numa empresa eu atendo a usuários que tenham problemas e eu fui anotando isso nessa tabela. Bom, vamos precisar de funções FI para cada classe, né? A gente já viu que cada classe ela precisa um, é, de uma probabilidade a posteriori daquela classe. Então, essa probabilidade a posteriori vai ser construída como sendo P de A dado CI, P de B dado CI, porque a gente está de maneira geral, presumindo que elas são condicionalmente independentes dado a classe. Bom, de onde é que vem essas classes? Né? Do dataset de treinamento, que é aquela nossa tabela. Então, o P de CI vai ser o número de registros com rótulos de classe I, dividido por um número total de registros, e o P de A de um atributo qualquer, né? Vamos supor que esse A seja igual a Azinho, no caso esse aqui, mas o A pode ser também igual a Bzinho, até Z. Número de registros com rótulos de classe e atributo A dado o número de registros com rótulos de classe CI. Tá? Bom, então como é que funciona isso? As classes podem ter dois valores, né? A gente já sabe que as classes podem ser driver e hardware. Bom, a gente tem três atributos, que é o fabricante, o sistema operacional, o sintoma. Né? Eu até falei que a gente poderia
considerar o ID aqui como atributo, e até apontei aqui como atributo, mas na prática o ID ele é um número sequencial que não vai ajudar muito na prática a trabalhar. Então a gente pode simplesmente descartar esse ID aqui como atributo e trabalhar somente com três atributos, que é o que nos interessa, né? Bom, então de antes a gente tem a classe D, que é igual ao P de M, né, que é o manufacturer, que é o fabricante, vezes P de O, que é o operating system, dado o D, né, que é a minha classe D, e a probabilidade do sintoma dado D também, que é a minha classe D, né? Para minha classe H, a mesma coisa. Então, qual vai ser o procedimento? Então, dado um vetor M, O e S de valores de atributos e um modelo na forma de tabela para as probabilidades acima, então, vamos supor que vocês estejam no Robocode. Como é que você vai trabalhar em cima disso? Você vai ter que pegar o seu robô, rodar o seu robô para contra alguns outros robôs na prática, levantar uma tabela e a partir dessa tabela gerar a sua tabela de probabilidades. Mas vamos ver isso, né? Então, o que a gente quer aqui nesse caso? Calcular os valores de F, que é classe D, e F classe H como acima e escolher o maior dos dois para o resultado. Bom, então, de maneira geral, o que a gente fez aqui? Primeiro, a gente determinou as tabelas P de cada classe, né, e o P de atributo dado a classe. A gente, nessa base de dados, os rótulos das classes são conhecidos, porque a gente foi lá e anotou os problemas, né? E a gente vai considerar que esse treinamento aqui ocorre de maneira offline, ou seja, tem que, de, antes de gerar um modelo, eu preciso levantar dados para gerar esse modelo. E aí na fase 2, que é a fase de predição, eu vou utilizar esse modelo de classificação, que é a minha tabela de probabilidade, e aí eu vou pegar um novo registro com valores de atributos não vistos na fase de treinamento, e aí eu vou determinar que classe é essa, tá? Vou achar uma função FI para cada uma das classes, e aí vou determinar o máximo entre essas funções de FI para determinar o valor da predição. Bom, vamos ver um exemplo numérico agora. Desculpe. Então, aqui, se a gente olhar aqui, a gente tem que a probabilidade de D, ela vai ser igual a 5, tá? Porque acontecem 5 vezes aqui, dividido por 10, porque eu tenho 10 registros. Então, eu tenho 5 dividido por 10. A probabilidade de hardware é a mesma coisa. 5 dividido por 10. A do fabricante é probabilidade de del dado a classe driver. Então, a classe driver aqui, quantos dels apareceram na classe driver? 1 del, 2 dels, 3 dels. Então, eu tenho 3 quinto, porque só tenho 5 drives, tá? E compac em relação ao driver só ocorre uma vez. Então, 1 sobre 5. E o gateway dado o driver. Portanto, também só acontece 1 sobre 5. Bom, OS é a mesma coisa, sintoma é a mesma coisa, isso tanto para driver quanto para hardware. Tá? Bom, digamos que haja um novo registro, tá? E essa classe é desconhecida e eu quero saber a que classe pertence a esse registro. Bom, uma coisa que vocês vão observar é que nesse novo registro eu não vou ter os mesmos valores, eu posso ter ou não posso ter os mesmos valores dos meus registros de treinamento, tá? Mas ainda assim eu posso classificar. De que forma eu vou classificar? Bom, aplicando a minha fórmula, né? Então eu tenho o FD, que é a minha probabilidade de del dado D, 0,6, isso aqui já foi calculado, isso aqui já foi calculado, isso aqui já foi calculado. E aí, por quê? Porque eu estou levando em consideração que é del, Linux, sintoma e classe. A única coisa que eu não tenho é classe, tá? Então, se eu não tenho classe, eu tenho que pegar para cada um deles, para del, dado a classe, que é driver, o, o Linux, que é dado a classe, que é driver, o CP, can't print, eu não posso imprimir dado a driver, e a mesma coisa para
hardware, e aí eu calculo. Desses dois aqui, eu tenho uma probabilidade que é 0,06, a outra que é 0,008, e portanto, se eu tirar o máximo entre eles dois, eu posso dizer que há uma probabilidade de 0,06 de que esse problema que nos foi relatado, ou seja, um gateway Linux e não pode imprimir, de ser o driver, tá? Então, se a gente for aplicar agora a normalização, né, para a probabilidade, então nós obteríamos a verdadeira probabilidade da classe CD, que é 0,88, tá? Porque eu vou calcular o f de d, que eu já calculei aqui, que é o maior, vou dividir sobre esse mais esse, tá? Para normalizar, e aí eu vou ter 88% de ser driver, dado que é isso aqui tudo, né? Então, classificamos o registro com problema no drive com probabilidade de 88%. Então, o classificador aprendeu como classificar o registro, mesmo sem nunca ter visto, a partir das probabilidades de levantamento. Então, assim, onde é que está o aprendizado nisso? Então, em problemas do mundo real, a gente já viu, com base sobre conhecimento incerto, que sempre vai haver incerteza, né? A incerteza ela vem, nesse caso aqui, das probabilidades. Então, um exemplo seria a probabilidade de neve em Nova York em janeiro, né? Ela não é 0 ou 1 ou desconhecido. Ela, na verdade, é uma probabilidade. Se uma probabilidade de velocidade do veículo maior que 50, dado a leitura do sensor, e a probabilidade do índice Dow Jones será abaixo amanhã, dado que os dados que eu tenho até o momento, né? Então, essas incertezas, elas são devidas a coisas que nós medimos, né? Uma previsão econômica, uma quantidade de sensores dentro do robocode, né? Ela pode ser dada também por conhecimento imperfeito, né? Sintoma dado doença, né? A gente não tem 100% de certeza da doença, dados os sintomas, podem ser várias doenças, dado uma quantidade de sintomas, e alguns ruídos nas medidas, né? Assim, eu posso ter uma velocidade maior que 50, mas ela pode ser 51, 52, ela pode ter uma leitura do sensor maior que 50, mas ela pode não ser verdadeiramente 50, né? Então, a gente vai utilizar um conhecimento frequentista, né, da estatística frequentista, e aí o nosso PDA representa a frequência que um determinado evento acontecerá depois de repetidas tentativas, né? Então, é a nossa construção da frequência relativa. E a gente vai ter um grau de confiança, né? Que é o nosso PDA, vai ser o nosso grau de confiança de um agente de que aquele evento é verdadeiro. Lembra que a gente está calculando a verdade, que aquilo é verdadeiro com uma probabilidade tal, né? Esse é verdadeiro com a probabilidade tal é a nossa incerteza. Então, a nossa visão mais geral de probabilidade é que a probabilidade de um agente é baseado em qual informação a gente possui. Quanto mais informações a gente tiver, mais fácil a gente e mais certo a gente vai calcular uma determinada, vai fazer uma determinada classificação, né? E aí vamos supor um exemplo, né? Tem um evento aqui, existe vida em outro planeta, eu quero saber qual a probabilidade de existir vida em outro planeta. E aí, em cada caso, as probabilidades podem variar de agente a agente, dependendo do modelo do mundo e quantos dados um agente tem. Tá?